Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist onde eu venho aí abordando as mulheres histéricas, né? Fazendo uma explanação acerca das mulheres histéricas, que é uma temática que eu me debruço muito, foi tema aí do meu TCC, e para que a gente possa ter uma compreensão acerca da mulher munida de uma personalidade histérica, faz-se necessário uma visita na historicidade acerca da histeria. No vídeo anterior, falando desse assunto, né, eu frisei para vocês o quanto que a mulher histérica ela era menosprezada no século XIX, né? Eu conversei com vocês sobre a descrença por parte da medicina acerca da histeria, tratando como sendo uma simulação, tratando essas mulheres como sendo aí mulheres demoníacas, ou mulheres acometidas de uma certa simulação para fugir das suas devidas responsabilidades, né? Então, pois bem, no decorrer do século XIX, foram acontecendo algumas mudanças, né? Foram acontecendo mudanças fundamentais acerca da histeria. E essas mudanças começaram aí a considerar a histeria um problema médico, sim. E aí isso se deu mais precisamente em 1850. Algumas literaturas que tratam dessa historicidade vai afirmar que se deu mais precisamente no ano de 1859. Né? Mas, pois bem, o que importa é que essa mudança ela aconteceu, ou seja, essa mudança que fez aí uma consideração acerca da histeria como problema médico, isso se deu no momento em que Paul Briget, ele que é um psiquiatra francês, né, que teve aí participação, ou melhor, se eu não esteja enganado, ele foi realmente o autor, propriamente dito, de um tratado sobre a histeria. Esse era exatamente o título do tratado, né? O título da escrita, na verdade. O título da escrita era Um Tratado sobre a Histeria. E o autor, eu não sei se ele foi coautor, não estou lembrado bem, mas acredito que foi autor mesmo, propriamente dito. Paul Briget é um psiquiatra francês. Ele define a histeria nesse tratado como sendo uma neurose do encéfalo, né? Ele vai debruçar-se sobre a histeria e ele acaba fazendo uma linkagem da histeria, ele faz uma linkagem da histeria ao encéfalo. Ele começa a tratá-la e ele, no seu tratado, ele dá uma explicação contundente acerca da histeria como sendo uma neurose do encéfalo. Então, a partir desse tratado de Paul, né, a partir dessa afirmação, dessa linkagem, então a histeria ganha a dimensão médica, certo? Essa mudança aqui, ela se deu em 1859. Segundo algumas literaturas, segundo algumas outras literaturas, isso aconteceu em 1850, tá? Então, é a partir daí que a histeria ela ganha uma certa valoração, sabe? É a partir daí que ela ganha uma importância crucial dentro aí da historicidade, né? É quando ela passa a ser reconhecida como síndrome de Briget, tá?
Daí, posteriormente, dada esse tratado, né, dada essas conclusões de Paul Bricket, né, foi Paul Bricket que vem fazer essa consideração, e isso ganha uma importância culminante, e aí, dado a isso, posteriormente, a histeria ela vai entrar no DSM, né, no DSM-4, mais precisamente, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ela vai entrar no DSM como sendo uma vertente dos transtornos somatoformes, né? Quando ela ganha, bem mais posteriormente, tá? Quando ela ganha a dimensão do DSM como sendo um transtorno mental, ela vai entrar na classificação de transtornos somatoformes. Certo? Ela entra nessa classificação aqui, tá? Dos transtornos somatoformes. Então, esses transtornos somatoformes, eles são classificados em transtorno de somatização, e transtorno de somatização indiferenciado. Então vejam o que é que acontece, né? Paul Bricket, ele linka a histeria ao encéfalo. A partir desse tratado, ela ganha credibilidade médica. Bem posteriormente, ela vai ganhar a dimensão do DSM. Aí ela entra no DSM como sendo uma vertente dos transtornos somatoformes. Os transtornos somatoformes são classificados em transtorno de somatização e transtorno de somatização indiferenciado, beleza? Aí vejam bem, o transtorno de somatização, segundo o DSM, o transtorno de somatização, ele é historicamente chamado de histeria ou a síndrome de Bricket, que é esse cara aqui, que faz essas considerações aqui, tá? Pois bem, prestem bem atenção nisso. Transtornos somatoformes tem a classificação de transtorno de somatização e transtorno de somatização indiferenciado. No DSM, mais precisamente no DSM-4, o transtorno de somatização, ele divide-se em histeria. Ele é sinônimo, na verdade, de histeria ou síndrome de Bricket. Pois bem, os transtornos somatoformes são aí transtornos polissomáticos, né? Que inicia-se aí antes dos 30 anos, certo? Pois bem, mais precisamente o transtorno de somatização. Ele é um transtorno polissomático que inicia-se antes dos 30 anos, né? E aí ele irá se estender por um período de anos, né? E vai ser um transtorno caracterizado por uma combinação de dores, de sintomas gastrointestinais, sintomas sexuais, sintomas pseudoneurológicos, né? Então, todas essas caracterizações correspondem ao transtorno de somatização, segundo o DSM, que é um sinônimo de histeria, tá? Quanto ao transtorno somatoforme,
ou seja, o transtorno de somatização indiferenciado, né, esse transtorno ele irá se caracterizar por queixas físicas inexplicáveis com uma duração mínima de 6 meses. É o transtorno que vai estar abaixo do limiar do transtorno de somatização, né? É um transtorno que está abaixo do limiar para um diagnóstico de somatização, tá? Então vejam bem, o que é que acontece? O DSM-4 vai trazer um transtorno que será diferente desse transtorno somatoforme, que é o chamado transtorno conversivo. Esse transtorno conversivo, ou transtorno de conversão, segundo o DSM-4, é um transtorno que diferencia-se dos transtornos somatoformes. É um transtorno à parte, certo? É um transtorno que será à parte dos transtornos somatoformes, certo? E aí, esse transtorno conversivo, ele é um tipo de transtorno que vai envolver aí sintomas ou déficits inexplicáveis que irão afetar o corpo, tá? Então vejam bem, isso aqui para o DSM é um transtorno acometido por uma soma de dores, de sintomas, sem uma explicação. Ou seja, não tem uma explicação para essas dores, não tem uma explicação para esses sintomas. Aqui, segundo o DSM, isso aqui irá ser munido da caracterização de sintomas, né, que não vão ter aí uma explicação, mas, no entanto, são sintomas que estarão aparentes no corpo, certo? Que irão afetar o corpo, tá? Então, vejam, aqui irá se presumir, né, fatores psicológicos, né, que estarão associados a esses sintomas e déficits que estarão ali presentes, que estarão ali incrustados no corpo, certo? Pois bem, o DSM-4 traz aí, mais uma vez eu repito, a somatização como sendo uma caracterização da histeria, tá? E vai trazer o transtorno de conversão, a parte do transtorno de somatização, e vai trazer a explicação de que o transtorno de somatização é uma soma de dores e sintomas, né, que no corpo, presente no corpo ou não, sem explicação. Aqui vai estar presente no corpo, no entanto não vai existir uma explicação para tal sintoma, portanto subentende-se ser sintomas psicológicos, beleza? Pois bem, mais uma vez eu friso, para que vocês possam assimilar isso. No DSM, o transtorno de somatização é uma vertente dos transtornos somatoformes, que é aí um sinônimo de histeria, né? Isso aqui, tudo isso aqui, vem a ser uma distorção quanto ao que foi elencado por Freud no âmbito da psicanálise, beleza? Caio, e quanto a isso aí, o que é que Freud elencou? Pois bem, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender a diferença entre conversão e somatização, porque eu vou ser bem sincero para vocês, a explicação dada pelo DSM acerca da somatização e do transtorno conversivo não ficou aí muito bem claro para mim. Como eu disse para vocês, lá vai estar explicado que isso aqui trata-se de um conjunto de dores, de um conjunto de sintomas, no corpo ou não,
sem uma explicação para tal. Isso aqui necessariamente vai estar no corpo, também sem uma explicação para tal, que em ambos presume-se fatores psicológicos envolvidos. Tá? Essa é a explicação dada pelo DSM. Bom, na psicanálise, o que é que Freud vai considerar? Né? Vamos entender a diferença entre conversão e somatização no âmbito, na dimensão da psicanálise. Bom, conversão trata-se de sintomas orgânicos, né? Sintomas que estão ali aparentes, porém os exames não vai revelar nenhum problema, não vai revelar nenhuma lesão, né? O sintoma ele vai constituir aí uma representação simbólica, ele vai constituir aí uma representação metafórica do trauma emocional. Exemplo, uma dor no estômago similar a uma dor de gastrite, né? O sujeito vai lá, faz exames e não há lesões no estômago para explicar essa dor. Nos exames clínicos da clínica médica, nada vai constar para explicar essa dor no estômago, né? De repente, esse sujeito vai para a análise, o médico diz lá, isso é problemas psicológicos, problemas emocionais, procura uma análise, procura uma psicoterapia para que você possa ver o que é isso. E aí, em análise, de repente, o paciente vai trabalhar suas questões e se ver um sujeito muito passivo diante das questões da vida. É um sujeito que vive em um ambiente tóxico, né? Recebe muitas agressões verbais acerca por parte de um outro e ele tem aí que ficar caladinho, ou melhor, ele não tem a atitude, né, de expor a sua aversão com relação àquilo que está sendo direcionado a ele. E ele engole aquilo, né? Ele recebe aquilo de modo muito passivo e de repente isso está se reverberando em uma dor de estômago porque ele está engolindo metaforicamente, simbolicamente, palavras ácidas, agressões ácidas. E isso está demandando uma energia afetiva tão grande que o sistema nervoso central dele não está dando conta, e aí o excesso do que o sistema nervoso central não está dando conta está se reverberando em uma dor similar a uma dor de gastrite, de modo específico no estômago, beleza? Essa é a explicação para a conversão no âmbito da psicanálise. Quanto à somatização, vejam bem, além dos sintomas no orgânico, no corpo, existe uma doença, existe um problema, existe uma lesão nos exames clínicos, nos exames laboratoriais. Há uma doença, tá? Nas doenças psicossomáticas, a energia psíquica ela é direcionada e descarregada no corpo físico, dando de fato origem a uma doença real, beleza? Bom, o que é que acontece? Isso aí é um caso real, esse caso está exposto na plataforma do Cielo, né? A plataforma que abrange os trabalhos acadêmicos, e eu li uma vez um caso de uma menina que ela recebeu uma tapa muito forte do pai na cara quando criança, tá? E o pai deu essa tapa na cara dela para que ela não se metesse em conversas de adulto. E essa menina, ela cresceu com esse trauma. E ela se desenvolveu uma pessoa, um sujeito muito passivo também. Ou seja, ela guardava tudo, sabe? Ela guardava tudo. Ela não se metia em nada, né? Se houvesse alguma agressão em direção a ela, ela não reagia,
ela não colocava para fora as emoções, tá? Ela engolia tudo, sabe? Dado ao fato de já ter levado uma tapa muito forte na cara para não se meter nas conversas dos outros. Então tudo aquilo, consequentemente, até o que era direcionado a ela guardava, ela não reagia, ela não emitia a opinião dela com relação a certos fatos da vida, ela guardava tudo. De repente ela começa a adoecer, a sentir incômodos nas cordas vocais, né? E ela vai para a clínica médica. Na clínica médica, ao fazer exames e tudo mais, foi constatado que ela estava com câncer nas cordas vocais, com câncer na garganta e enfim, sabe? E aí ela fica sem entender, cara, eu não tenho uma vida desregrada no sentido de beber, no sentido de comer comidas muito tóxicas, né? Ou seja, comidas conservadas, né? Comidas industrializadas e tudo mais. Eu não fumo. O que explica um câncer na garganta, né? E aí isso possivelmente é uma doença psicossomática. A energia psíquica foi direcionada e descarregada no corpo físico, dando a origem a uma doença real. Essa energia psíquica vem lá do trauma, de quando ela levou uma tapa na cara e assim se desenvolveu um sujeito muito passivo, guardando as energias afetivas, né? E aí essas energias se reverberaram em um câncer na garganta, entende? Então isto é a somatização no âmbito da psicanálise. Jorge Eloy, psicólogo, mestre em psicologia da educação, pós-graduado em hipnoterapia, ele diz o seguinte: os pacientes com tendência para a somatização, ao contrário da conversão, revelam-se indivíduos relativamente mais equilibrados emocionalmente, né? Portanto, apresentam aí dificuldades em expressar para o exterior os seus sentimentos, né? Então a somatização acaba sendo uma forma alternativa de expressão emocional, quando esta se revela deficiente, quando esta se revela ineficaz. Ou seja, ele quis dizer que a conversão, quando o sujeito ele tem um sintoma no orgânico, né? Mas no entanto não há uma lesão orgânica, é apenas uma dor, é apenas um sintoma onde não existe nada anatômico por trás. Esses sujeitos eles têm uma maior facilidade para expressar o seu sentimento. Eles choram mais, eles põem para fora de forma um pouco mais eficaz as suas emoções. Portanto, a energia afetiva ligada ao conflito, ao trauma e, enfim, não é descarregada de forma tão incisiva no corpo a ponto de causar uma lesão orgânica, né? Já aqueles que somatizam, que de fato têm uma lesão orgânica, mas sem explicação para o desenvolvimento daquela lesão orgânica, então ele explica ser pessoas mais equilibradas emocionalmente. Pessoas que guardam mais, que não choram tanto, que não gritam tanto, que não berram tanto, que ficam ali, reprimidas, que ficam ali embotadas, né? E aí essa energia precisa ir para algum lugar e vai de modo muito incisivo no corpo, entende? Por isso acaba ocasionando a lesão orgânica, entende? Pois bem, gente, como o desenvolvimento de um câncer. Pois bem, gente, Freud vai dizer que a caracterização da histeria é a conversão. Inúmeras mulheres que ele tratou, acometidas, né, da histeria, não tinham lesões orgânicas. Inclusive, a imensa repugnância da medicina era porque não havia uma causa, uma lesão, não havia nada nos exames, né, para explicar aquela paralisia, para explicar aquela cegueira, para explicar aquela surdez, né? Não tinha nada assim, nenhuma lesão para explicar.
e, portanto, eram tidas como mulheres frescurentas, mulheres loucas e tudo mais. Então, ele vai dizer que a conversão é que é uma caracterização da histeria e não a somatização. Um sujeito histérico, ele pode somatizar? Pode sim, né? Porque a conversão, ela não é específica, única e exclusivamente da histeria. Ela é uma caracterização muito acentuada da histeria, certo? Mas ela não é, de modo propriamente dito, algo específico da histeria. Assim como a somatização. A somatização, ela não é que ela não vai estar presente num sujeito de estrutura histérica. Ela pode sim estar presente num sujeito de estrutura histérica. Claro que pode, mas como sendo uma característica secundária. Característica prioritária, primária da histeria é sim a conversão, segundo Freud. Beleza? É isso, gente. Eis aí mais uma explicação para a playlist, onde eu venho aí conversando de modo específico sobre as mulheres histéricas. Espero que vocês tenham gostado. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você encontra também minhas redes sociais, caso você queira me acompanhar, me seguir de perto, beleza? Fiquem aí à vontade. Vocês encontram também meus outros projetos aqui na internet, o canal Mente Aberta, os meus blogs, fiquem à vontade para conhecer. E encontram também o Instagram da minha namorada, a página profissional dela, que é da mesma área que eu, onde lá ela traz reflexões que inspiram um cuidado com a saúde mental. Beleza? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.